Então, pessoal, enquanto a Cris vai fazer o convite para nós aqui, para a gente começar o debate aqui, o bate-papo, só adiantando, a gente vai tratar hoje sobre o ativismo judicial, né? Um dos grandes malefícios que hoje nós estamos tendo aí a nível do mundo, né? A cultura da morte tem usado muito essa estratégia aí para conseguir pautar suas agendas que normalmente são rebatidas nos viés democráticos. Boa noite, Cris. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Salve Maria. Tudo certo, graças a Deus. Salve Maria. Que bom. É grande alegria recebê-la hoje aqui para bater um papo conosco sobre esse tema. É uma alegria o encontro, né? Mas uma coisa é o tema que a gente vai debater, né? Que infelizmente, né? Mais uma vez a cultura da morte tem usado aí da pauta do ativismo judicial para tentar passar as suas agendas, né? Exatamente. Na verdade, o ativismo judicial é o meio, né, que a cultura da morte tem, digamos assim, encontrado para se implantar na nação brasileira, no território brasileiro, e não só no Brasil, mas também em outras partes do mundo, como a gente tem percebido, né? Então, minha cara deputada, é uma grande alegria tê-la conosco aqui, né? Para nós, enquanto Centro Cultural, tem uma deputada aí que tem feito um excelente trabalho aí nas causas, principalmente nas causas católicas, os movimentos pró vida aí. É uma grande alegria tê-la conosco hoje aí, né? Para mim que é uma honra. A gente chegou a fazer um convite para te vir para a Liga Cristo Rei Sul, mas a agenda não permitiu, né? Infelizmente, né? Por enquanto, se Deus quiser, em breve conseguiremos. Eu acho que diversos eventos foram cancelados justamente em razão do coronavírus, dessa pandemia, né? E aí a agenda estava um pouquinho apertada, mas quem sabe, se Deus quiser, finalizando, encerrando esse tempo aí de pandemia, com a graça de Deus, nós conseguiremos marcar, sim, um evento, se Deus quiser. Tá certo. Então, Cris, a ideia do debate nosso hoje é justamente a questão do ativismo judicial, né? E como eu já adiantei um pouco aqui, a cultura da morte tem usado bastante, né, esse meio hoje para angariar sua agenda, né? E o que a gente tem visto é que, de certa forma, mesmo contra a vontade da população, né, eles atentam, e o que a gente tem mais visto ainda é que, infelizmente, né, o próprio judiciário, no caso o STF, tem permitido que isso avance de uma certa forma, né, que está saindo da alçada nossa, né? E eu queria entrar um pouquinho nesse sentido aqui para a gente conversar, porque as coisas aconteceram muito rápido, né? De Então, repente, Cris, melhora. infelizmente, a gente tem passado por essa pandemia, as pessoas estão assustadas, né? Aparentemente, a gente sabe que o próprio vírus é um vírus perigoso, mas parece-me que foi criado toda uma agenda de histeria em cima dele, desproporcional, né? E aí, no meio de toda essa bagunça, toda essa confusão que a sociedade tem passado nesse momento, a cultura da morte, assim, em um estralo de dedo, né? Porque subitamente, acho que foi dia 14 que a gente ficou sabendo dessa audiência na STF, né? Com menos de 10 dias aí para no caso, nós, enquanto movimentos pró-vidas, criar algum tipo de ação contra isso, né? Mas a gente vê que parece que eles estão bastante organizados, né? E fazendo as suas agendas justamente naqueles momentos que a população está menos cuidando desse tipo de assunto, né? Por ter outras preocupações, né, Cris? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como que está se dando essa agenda e Exatamente. como no campo político está se ajustando quanto a isso, né? E mesmo como que os católicos em si, né, e todos os defensores da vida possam agir, né, nesse período, né? Bom, em primeiro lugar, assim, a gente está vivendo um tempo, eu diria até sui generis, por conta da pandemia, né? A OMS decretou esse estado de pandemia e o Brasil, digamos assim, o estado de calamidade. Então a gente está enfrentando aí uma crise
por conta do coronavírus, mas concordo contigo que, de fato, eu acho que realmente a gente tem que se preocupar, porque por uma questão de responsabilidade, de defesa da saúde, da vida, mas também existe muita histeria por trás desse vírus e a gente precisa também combater de forma adequada à medida que a gente tenha o estudo científico para isso. Agora, o que me causou bastante estranheza, eu acho que a todos nós, né, um grande espanto, foi justamente o Supremo Tribunal Federal ter pautado para amanhã, dia 24, esta ADI 551, que trata do aborto em caso de microcefalia. Por quê? Porque é um tempo que a gente está vivendo que todo mundo está falando de defesa da vida, de valorização da vida e também justamente salvaguarda da saúde em razão da pandemia. E aí, numa situação completamente escandalosa, porque nesse tempo, nesse contexto, o Supremo vem justamente para tratar de um aborto, uma questão de aborto, como se não tivesse mais nada para se preocupar, né? Então, realmente, a gente ficou espantado, né, com essa notícia dessa inclusão na pauta da ADI 5581. E, além da natureza em si da ação, que é absolutamente repugnante, porque trata ali de eugenia, mentalidade eugenista, porque seleciona a vida de quem vai nascer ou quem merece nascer, porque simplesmente aquelas mulheres, aquelas mães que foram infectadas pelo Zika vírus, que poderiam, digamos assim, ter filhos acometidos por microcefalia, elas teriam o direito de matar os seus próprios filhos. Porque aborto, na verdade, é eufemismo para assassinato. Então, o pior também, não posso esquecer de falar, que a OMS colocou o aborto como serviço essencial. E aí, essa sementinha foi plantada pelo Supremo Tribunal Federal e, como se não tivesse mais nada para se preocupar, resolveu legitimar e mais, resolveu pautar a morte. Num tempo que se fala de vida, o Supremo resolveu pautar assunto relacionado à morte de bebês indefesos no ventre de suas mães para amanhã, esse julgamento lá no STF, né, que vai começar, na verdade, amanhã e eu acredito que, pelo que eu vi, né, vai até mais ou menos o dia 30. Então, que os ministros vão poder apresentar os seus respectivos votos. Então, minha gente, é uma situação assim, muito crítica que nós estamos vivendo. Um período que nós temos que intensificar e muito as nossas orações, colocar mesmo os nossos joelhos no chão. E eu tenho falado muito sobre o jejum pela vida. Nós estamos fazendo um jejum pela vida desses bebês, em prol desses inocentes que têm sido ameaçados em razão da ADI 551. Nós sabemos que, para além da ADI, há outras ações que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal que também tratam de legitimação da morte. Então, o Supremo hoje é um grande ativista, né? Virou praticamente uma corte política e virou um dos grandes ativistas para a cultura da morte. Há muitos e inúmeros, né, agentes da cultura da morte. E eu não tenho a menor dúvida que o Supremo Tribunal Federal é um dos principais. Eu diria que até a ponta de lança desse processo revolucionário para implantar a cultura da morte no Brasil e também em outras partes do mundo. Por quê? Porque não é só a Suprema Corte aqui no Brasil, não. Nós temos o STF aqui no Brasil, mas há também em outros lugares as Supremas Cortes também com papel ativista. Nós vimos, por exemplo, nos Estados Unidos, em 1973, com o caso Roe versus Wade, simplesmente a Suprema Corte resolveu legalizar o aborto nos Estados Unidos. Uma decisão ativista e baseada em fatos mentirosos, falaciosos. Um caso simplesmente que depois foi desvendado, que foi um estupro que não aconteceu e legalizaram o aborto e até hoje não reverteram essa situação. Então, assim, minha gente, a gente corre um risco aqui no Brasil, porque essa ADI, eu diria que é uma porta de entrada e abre um precedente absurdo para o nosso país, como já foi na DPF 54. Começou em 2004, salvo melhor juízo, a discussão, digamos assim, dessa DPF, o ajuizamento dessa ação, mas em 2012 realmente foi votado e aprovado essa DPF 54, que tratava do aborto em caso de anencefalia. Então já era uma eugenia entrando no nosso país, adentrando no nosso território. E agora a ADI para tratar de aborto em caso de microcefalia, sendo que não há relação de causalidade entre as mulheres que foram acometidas pelo Zika vírus, não necessariamente elas vão ter um filho com microcefalia. Em termos de percentuais,
é um número reduzidíssimo. E quantos, entre aspas, um termo que eu não gosto, mas que a medicina utiliza, quantos fetos viáveis seriam colocados em risco? Mais de 95%, por conta justamente do risco. Então, quer dizer, um risco acontece, então vamos matar. E onde fica a dúvida, né? A própria vida, né? O risco é maior que a própria vida, né? Então, e uma coisa até que eu queria levantar aqui, Cris, que estava olhando num dos argumentos dessa DI, né? Se levanta lá que a questão da dignidade da mãe e o bem-estar da mãe. Veja bem, então quer dizer que hoje em dia o bem-estar de alguém que acha que vai ficar melhor porque que vai ficar sem o filho, que vai matar o filho no ventre, né? E a gente sabe muito bem que há casos de depressão muito maiores em pessoas que abortaram, né? Então, o caso de mera liberdade e bem-estar está acima da vida, né? Então, é uma situação assim que esse tipo de ativismo pode abrir um precedente muito maior, como, por exemplo, a própria eutanásia, né? Porque se passa um caso desse aqui, simplesmente em pouco tempo vai haver outras ADIs, outros DPF aí pedindo casos para eutanásia, né? Então, é bastante preocupante, né, esse tipo de argumentação, e se chegar a passar no STF vai ser bastante prejudicial, né, no caso, os defensores da vida aqui no Brasil, né? Exato, exatamente. E assim, eles estão buscando cada vez mais subterfúgios e questões que são totalmente, eu diria, anticientíficas para legitimarem esse tipo de pauta. Então, a gente tem o Supremo Tribunal Federal com ativismo judicial, né, trazendo à tona aí a cultura da morte. Nós temos outros agentes também para a cultura da morte. Enfim, todos na mesma toada para legalizar o aborto. Alguém fez uma pergunta aí, eu acho que foi sobre a questão do aborto, se é crime ou não. Quer dizer, crime todo mundo sabe que é, mas é sobre a questão da legalização. Então, eu não sei se eu li bem a pergunta, mas vou tentar responder baseado naquilo que eu acho que eu li. É o seguinte, veja, o aborto é sempre crime. Em qualquer hipótese, o aborto continua sendo crime. Por quê? Porque está lá na lei, por exemplo, está tipificado, está no Código Penal, porque está positivado? Não, porque é um atentado à lei moral natural. Então, assim, na verdade, quando a gente pensa em direito à vida, isso é fruto do direito natural. Então, o aborto sempre vai ser uma imoralidade, um pecado, um crime, porque é um atentado à lei moral natural. Então, não necessariamente é porque está positivado. A lei positiva apenas precisa ser o reflexo da lei moral natural, né? De fato, da lei, por exemplo, divina, como Santo Tomás já dizia. Certo? Então, o aborto é sempre um crime. E, bem, minha gente, então, o artigo 128 do nosso Código Penal, o que ele trata? Ele trata das escusas absolutórias, que é justamente a exclusão de pena. Exclui a pena em determinados casos, como, por exemplo, o estupro, o risco de vida da mulher e, por força da DPF 54, o aborto em caso de anencefalia. São esses três casos que existe essa exclusão de pena, essas escusas absolutórias. Mas o aborto continua sendo crime. Só não se pune, mas continua sendo crime. Tá? Porque tem uma questão... Não deixa de ser assassinato, né? Oi? Não se deixa de ser assassinato, né? Não deixa de ser assassinato. É um homicídio, de fato, intrauterino. Né? É homicídio intrauterino, como eu sempre digo. A diferença é tão somente o momento da execução. Um é o homicídio dentro do ventre, no caso o aborto, né? É o homicídio dentro do ventre da mãe. E no caso do 121 do nosso Código Penal, o homicídio extrauterino. Então, quem mata o seu semelhante ali é em curso no crime, no tipo, na verdade, penal, né? Do 121. Agora, se for a morte provocada dentro do ventre, é o aborto, que é o eufemismo, então, para esse homicídio intrauterino. Então, o aborto é sempre crime. Pegando, por exemplo, os elementos da questão tripartite do direito penal, nós temos, por exemplo, né, nós temos a figura da tipicidade, do tipo, né? Nós temos a ilicitude do fato e nós temos a culpabilidade. Então, no caso do aborto, seria o terceiro, seria excluir, digamos assim, a culpabilidade. Então, não vai se punir, mas vai continuar sendo fato típico e vai continuar sendo fato ilícito ou antijurídico, certo? O que exclui a ilicitude do fato são aqueles casos ali, por exemplo, da legítima defesa, do estado de necessidade, né? Estrito cumprimento do dever legal, estão ali no artigo 23 do nosso Código Penal. Excluem a ilicitude do fato, ou seja, aí sim, né? Continua sendo fato típico
Tá lá, bonitinho, no tipo penal, mas deixa de ser lícito. Agora, no caso do aborto, não. É fato típico, é ilícito, só vai deixar de ser culpável. Então, exclui a culpabilidade, digamos assim, né? Por isso é que não se pune, mas continua sendo crime. Isso aqui estou reafirmando, porque às vezes gera uma certa confusão. Tem gente que acha que a questão do aborto exclui apenas a ilicitude. Não é verdade. Não exclui a ilicitude, tá? A ilicitude continua existindo, sim. Exclui apenas a pena. Agora, é importante nós vermos o seguinte, o que se quer hoje, existe um desejo, né, uma avidez muito grande por parte dos ativistas para a cultura da morte, justamente de fazer o quê? De legalizarem, de tornar, ou melhor, primeiro, né, tem as duas questões, deixar de ser crime e, por outro lado, também, digamos assim, ser legalizado para que seja incentivado pelo Estado. Então, é uma situação assim esquizofrênica que a gente vive. E o pior, eu diria, não é só a matéria moral do aborto. Porque moralmente nós sabemos que é um fato totalmente ilícito, totalmente imoral. Porque atenta ao direito natural. Mas se a gente pegasse a questão fiscal, ou seja, se a gente entrasse na questão econômica, essa matéria econômica que poucos falam, paremos para analisar, né? Num cenário de grave crise que nós estamos vivendo, de recessão econômica e de sucateamento que nós tivemos aí durante tanto tempo, enfim, da área da saúde, né? Enfim, a gente tem um sucateamento na educação, na saúde, em especial, vamos dizer assim, da saúde, né? E faltam recursos, uma série de coisas. E o que vai acontecer com a legalização do aborto? Eu que sou contra, vocês que são contra, nós indiretamente vamos contribuir para que essa prática aconteça. Nós que somos pagadores de impostos, nós pagamos impostos, nós estaríamos contribuindo com os nossos impostos para uma coisa da qual a gente não concorda. Então é algo totalmente, eu diria, é algo estapafúrdio, é inconcebível. Então, além da questão moral, da matéria moral, eu diria que tem esse problema que é econômico também. Imagina só o Estado ter que bancar no SUS, abrir esse precedente para diversos abortos acontecerem. Meu Deus do céu, tem pessoas morrendo na fila dos hospitais, pessoas com câncer, ou então nem precisa chegar tanto. Às vezes pessoas com gripe, sei lá, com H1N1, com dengue, com outras, agora com coronavírus, morrendo na fila dos hospitais querendo ser atendidos. E não, vai ter primazia, vai ter prevalência quem quer abortar. Com o nosso dinheiro, isso é o fim da picada, com perdão da expressão. Então, assim, realmente eu demonstro minha revolta, minha ira mesmo, é algo, como a Fernanda, né, acabou de dizer, realmente é descabido. E é um disparate, né? É um assinte isso acontecer, pelo amor de Deus. Quer dizer, você vai tirar o dinheiro para salvar uma vida e vai dar o dinheiro para matar outra, né? Olha o nível que chegou, né, o nosso judiciário brasileiro, né? Exatamente. Então, aí aquela justiça que deveria ter, né? Aonde que está? Pois na verdade é uma injustiça, né? E agora, uma coisa, falando em justiça, uma coisa curiosa, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles se colocam na posição de deuses, como se fossem deuses. Eu costumo dizer que aquilo ali é uma nova Torre de Babel, uma Torre de Babel contemporânea, né? Porque, como a gente lê lá em Gênesis, salvo engano, capítulo 12, 10 ou 12, não lembro agora, que trata da Torre de Babel, o que aconteceu, né? Os homens quiseram chegar até Deus, e qual foi o castigo? O que aconteceu depois? As línguas foram confundidas, certo? Hoje nós temos aí ministros que querem se colocar na posição, querem se colocar no trono da glória, né? Sendo que Deus não divide sua glória com ninguém. De fato, são os deuses que estão no Olimpo. Se acham deuses mesmo, né? E deveriam eles, já que estamos falando de poder judiciário, qual é o elemento, qual é o objeto do direito? É a justiça. Praticar a justiça, buscar a equidade, a justiça. E o que eles fazem? Eles praticam exatamente o contrário, a injustiça. Então, eles até podem escapar do ponto de vista, digamos assim, eles até podem escapar da justiça divina, dos homens, mas eles não vão escapar da justiça divina. Eles podem até realmente, aqui, não entre aspas, né, não pagarem, não assumirem as consequências desses atos, mas certamente não vai escapar da lei de Deus, né? Não vai escapar da justiça
divina. Então, é isso que eu mais peço, né, para que a justiça divina seja feita em nome desses inocentes bebês no ventre de suas mães que estão sendo totalmente colocados em risco, totalmente ameaçados, não só por conta desta DI, mas por conta de toda a tirania desses que são defensores da cultura da morte. É algo muito triste. E nós temos que lutar como católicos, mas ainda temos o dever de emprestar nossa voz para aqueles que não têm voz. É justamente nesse ponto que eu ia até entrar, Cris. A gente vive hoje numa imanência, né, por parte dos católicos. Infelizmente, tem se iniciado agora alguns movimentos, mas ainda pequenos, né? E se a gente olha para o passado da Igreja Católica, a Igreja Católica sempre foi muito militante, não só os leigos em si, mas o próprio clero totalmente envolvido, lutando pelas causas da fé. E agora, nesse sentido, nós podemos até deixar a fé de lado e ir para a causa natural mesmo, é lei natural, né? Nós estamos defendendo vida. Exatamente. E eu acho assim, ó, se hoje, por exemplo, nós tivéssemos uma organização enquanto católicos bem feitas no Brasil, leigos, clero, fizesse uma movimentação a nível de Brasil, a gente colocava muita gente na rua, mas para isso precisava-se também do clero envolver-se nisso, né? E assim, a gente sabe que tem muitos bons sacerdotes que têm lutado, têm entrado nessa luta, mas falta mais, né? Eu acredito sim que precisava bispos e, enfim, toda a Igreja Católica, enquanto unidade brasileira, tomar a medida disso. Porque hoje a gente vê, às vezes, muito acontecendo assim, acontece uma publicação aqui, um repúdio para uma diocese aqui, um padre se colocando ali, mas de fato, uma movimentação pública, física, tudo bem que agora está bem difícil, né? Porque nós estamos nessa questão da pandemia. Mas nós já tivemos outras ações do STF nesse sentido ano passado, né? Faz acho que menos de um ano, né? Foi em maio, né? Que aconteceu os absurdos do ano passado, né? E eu acho que uma das coisas que a gente está entrando numa guerra, não é uma guerra física, é uma guerra atemporal, nós estamos falando de algo sobrenatural, né? É o demônio. Então nós temos que colocar a nossa parte sobrenatural nesse sentido, né? E eu, na minha opinião, acredito que precisaria muito mais um envolvimento da hierarquia da igreja nesse sentido também, né? Não sei o que você tem a dizer nesse sentido. Antes de responder, deixa eu só pegar um gancho aqui rapidinho, que eu estou lendo os comentários. Deixa eu só responder aqui o Sérgio. Veja, Sérgio, não é matéria de nenhum católico jogar praga. Nenhum católico pode ou deve jogar praga, de jeito nenhum. O que a gente faz é rezar pela conversão de todo e qualquer pecador, inclusive de nós mesmos. O que a gente quer é a conversão dos pecadores e a conversão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não cabe a ninguém jogar praga. Jogar praga nunca pode ser algo concebível por nenhum católico. O que eu quis dizer quando eu disse, né, quando eu afirmei sobre a justiça divina, por isso que eu falei, né? Eles até podem escapar à justiça dos homens, mas não escaparão à justiça divina. Isso aí não é uma matéria de jogar praga, até porque, de modo algum, como eu falei, né, católico pode fazer uma coisa dessa. Mas significa tratar de uma obviedade. Sem sombra de dúvida, eles não escaparão, como nós também vamos prestar contas dos nossos pecados e das nossas omissões. Se nós somos omissos, nós prestaremos contas. Se nós fraquejamos em algum sentido, nós prestaremos contas. Todos nós. Ninguém escapará da justiça divina, tá bom? Então, só para deixar claro, o que a gente tem que fazer é rezar, sim, pela conversão de todos esses ministros, para que realmente, quem sabe, num momento ali de sanidade, possam, de fato, entender a beleza e realmente a necessidade de se defender a vida desde sempre, porque se eles estão lá, foi graças ao sim das mães deles, né? Porque a mãe deles deu o quê? Sim à vida deles. Se eles estão lá, foi graças a esse sim da mãe de cada um deles. Então, eu só queria deixar isso registrado. Agora, sobre a questão do clero, vejamos, né? Eu até acho que, realmente, primeiro que a igreja sempre foi a grande e a exímia defensora da vida. A igreja sempre foi o bastião da defesa da vida, tanto que as próprias católicas, pelo direito de decidir, reconhecem isso. As aborteiras reconhecem isso. Tanto que uma das dirigentes do Católicas pelo Direito de Decidir, certa feita, escreveu um documento dizendo que o aborto só não teria sido aprovado no Brasil ainda graças à barreira da Igreja Católica. Graças ao trabalho
da Igreja Católica, que sempre foi realmente a exímia defensora da vida, certo? Então, sempre foi o papel de todo e qualquer católico a defesa da vida. A defesa da vida, quando eu falo assim, a Igreja Católica sempre ensinou tudo sobre os princípios morais e especialmente os princípios que tratam, né, da defesa da vida, da família, etc. Tanto que tem inúmeras encíclicas, tem a Humanae Vitae, Evangelii Vitae, que tratam dessa temática especialmente da vida. O próprio São João Paulo II, nós não podemos deixar de falar, ele foi um grande defensor da vida, foi ele que deu até um nome, digamos assim. Claro que já existia a cultura da morte muito antes de São João Paulo II, mas ele nomeou. Ele deu um nome, entre aspas, aos bois, né? Ele falou, olha, tem uma cultura da vida e uma cultura de morte. Ele falou isso até numa encíclica, né? Então, assim, a igreja sempre se preocupou com essa pauta, sempre foi até a principal bandeira. Por quê? Porque olhar para a vida do mais frágil, do mais inocente, do mais pequenino. E quem mais frágil, mais vulnerável do que o bebezinho no ventre materno, né? Pois bem, hoje nós estamos vivendo uma situação um tanto quanto atípica. Nós estamos vivendo uma crise entre Amoris e Eclésia. De fato, a gente está contando ali com a omissão de muitos dos que deveriam estar ao nosso lado, aliados nesta luta. A gente às vezes percebe um certo silêncio até da hierarquia da igreja. Mas no caso desta ADI, pasmem, eu vi muitos padres se levantando, eu vi muitos bispos, inclusive tem que fazer menção ao Dom Antônio Augusto. Dom Antônio Augusto, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, ele fez um vídeo emocionante, belíssimo, contra a ADI 5581, apelando mesmo às consciências dos ministros. Então eu peço que vocês vejam, porque foi algo belíssimo. Então é o Dom Antônio Augusto. Da mesma maneira, também vi Dom Fernando Rifan, da administração apostólica, vi outros bispos, como Dom Keller, não só escrevendo, mas falando acerca dessa temática, defendendo mesmo. Outros padres, não só do Rio de Janeiro, mas também de outras partes do Brasil e também da Argentina, outros países. Nós vimos aí realmente integrantes do clero se envolvendo nessa luta e fazendo o que deveriam fazer mesmo. Da mesma maneira que nós temos que honrar o nosso batismo, eles têm que honrar a batina deles. Então, assim, é uma necessidade premente, até porque somos avós desses inocentes que estão no ventre de suas mães, né? Então, em relação à hierarquia da igreja, que eu posso dizer é isso. Sobre a ADI especificamente, com a graça de Deus, eu percebi realmente muito se levantando. Mas, numa situação mais genérica, a gente percebe que muitas vezes os leigos é que têm se levantado para lutar. E eu não tenho a menor dúvida que nós temos um papel primordial. Nós, enquanto leigos, hoje, nós temos um papel primordial, sim, inclusive na salvação das almas. A igreja muito nos ensinou ao longo de sua história. Nós temos aí uma tradição milenar. Nós realmente, alguém falou isso, de fato, sobre o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que resgatar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja nos ensinou o caminho. A igreja nos ensinou e pavimentou mesmo, né? Esse caminho em busca que nós temos que ter, né? Da santidade. Por quê? Ex Ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação, minha gente. Então, a igreja é corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Nós, todos, somos os membros da igreja. Então, se nós somos os membros, nós temos que atuar como membros. Porque o que eu mais vejo assim, com todo respeito, são pessoas, assim, às vezes atacando, né? Os sacerdotes. Eu mesmo confesso que muitas vezes fico um pouco indignada com o silêncio. E fico mesmo triste com o silêncio de muitos. Mas veja, nós temos essa responsabilidade enquanto leigos. E isso foi nos conferido pelo batismo. Nós temos, por exemplo, nós somos profetas, reis e sacerdotes por conta do nosso batismo. Nós fomos imersos exatamente ali por conta da graça santificante do nosso batismo. Então nós temos que fazer esse papel, exercer bem essa função que nós temos, né, de testemunhar o evangelho a todos os cativos de coração, ajudar na conversão de tantos que ainda não conhecem a Deus, que não conhecem a igreja. Nós temos que fazer aquele retorno para casa, sabe? E mais, como São Pedro, como o apóstolo São Pedro, pescar os homens, ou seja, pescadores de homens, lançar as redes para que possamos buscar mais almas para o reino de Deus. Esse é o nosso papel, é o papel do clero, eu diria até com primazia, porque eles têm um mundo de ensinar e de educar, mas, veja, se eles de alguma maneira deixam a desejar na função deles, eles também, vou falar como eu falei anteriormente, eles também vão prestar contas para Deus.
eles também vão, no dia do juízo, eles vão prestar contas do que eles fizeram, como nós também. Por isso que eu vejo que nós temos que nos preocupar com as nossas ações, com as nossas condutas. E porque delas nós prestaremos contas, né? O que nós fazemos ou o que nós não fazemos. A gente está percebendo um momento de muita tibieza dentro da própria igreja. Muitos estão mornos. E essa mornidão tem levado muitos para o inferno mesmo. Muitas pessoas têm ficado tíbias, né? É uma fé superficial em cima do muro. Só que é aquilo, né? Quem está em cima do muro já está de qual lado? Do outro lado. Então é triste. E nós temos esse dever moral de realmente defender a vida, os valores morais cristãos e em tudo isso em prol do quê? Da salvação das almas, como nos ensinou a Santa Igreja. É verdade, é bem colocado, Cris, e até, não salvo engano, não sei se era Pio X ou Pio XII, que comentava assim, né, que a igreja seria salva pelos leigos, né? Os leigos virtuosos queriam sempre manter a igreja de pé, né? Então, Exatamente. Por isso, é através dos leigos virtuosos que vão vir os filhos e que vão virar sacerdotes no futuro, né? Então, tem toda uma lógica nesse sentido, né? E por isso que nesse momento, né, é muito importante essa conclamação, né, dos católicos deixar essa imanência, né? Muita gente está vivendo na imanência, deixa a coisa rolar, não toma atitude, não se coloca, né? E aí, consequentemente, a gente vive numa batalha. Hoje, por exemplo, é muito claro a cultura da vida, os valores cristãos e a cultura da morte e praticamente o paganismo, né? Se isso vai avançando, vai chegar um momento que os valores cristãos, a cultura da vida não vai conseguir sobreviver. Então, a gente precisa reagir para que possamos, lá no futuro, ter forças, né, para vencer essa causa, né? E eu vejo hoje, por exemplo, dentro do movimento, principalmente no Brasil, crescendo esse movimento da militância, da busca daquela virilidade católica que sempre teve presente, né, durante a história da igreja, e eu acho que é muito importante isso. Por exemplo, a gente vê a sua pessoa, o Márcio Galberto, bons católicos que têm feito um excelente trabalho, mas também eu vejo alguns católicos que se usaram da política, se dizem católicos, mas de fato não fazem aquilo que se propuseram a fazer, né? É o que mais tem. Infelizmente, isso é um convite que tem que fazer a todas as pessoas que, na hora de escolher os seus candidatos lá, que se dizem católicos lá, ver realmente o que eles fizeram. Porque eu particularmente, já procurei deputados aqui do estado do Paraná para algumas situações, e eles simplesmente chegaram para mim e falaram assim, eu não posso me comprometer com isso porque eu vou ter problemas com o meu partido ou com fulano e tal, e veja, e abandona as causas católicas para não ter problema. Então, quer dizer, eles só se utilizam dos católicos para se eleger, mas de fato não agem, né, como católicos, né? E aí entra a mornidão, né? Então, se eles realmente fossem católicos de verdade, eles não iam ficar em cima do muro, né? Ou racham nada, né? Exatamente, até porque nós temos que lembrar o que acontece com aquele que é morno, né? A gente não pode esquecer do que está na própria Sagrada Escritura, em Apocalipse, capítulo 3. Aquele que é morno, simplesmente Deus vomita. Cospe em algumas traduções, mas eu prefiro a tradução do vomita, para mostrar, de fato, uma repulsa que se tem a quem está em cima do muro. E nós vemos aí inúmeros católicos, ou melhor, aqueles que se dizem católicos, justamente em cima do muro, com esse trabalho de tibieza, de mornidão. E eu vou ser sincera, viu? Hoje, no tempo que nós estamos vivendo, nessa conjuntura, até me valendo muito do livro, né, dos dizeres do militante do livro, que o Sandro Bosco, inclusive, vende, tá, gente? Se vocês quiserem depois adquirir, é muito importante, do Michael Walrus. E ali conta bem a história da crise. Tanto é que o nome do livro é O Militante Restaurando o Catolicismo Autêntico. Só tem um catolicismo, minha gente. Qualquer coisa que for diferente do catolicismo autêntico, nem catolicismo é, gente, tá? Que nem já me perguntaram assim, Cris, e os católicos petistas? Eu falei assim, não tem como coexistir na mesma frase católico e PT, não tem. Católicos que não tem como coexistir na mesma frase, tá, gente? Da mesma maneira você é de direita, Cris, eu sou católica, isso me basta, não preciso ficar inventando títulos, não, eu sou católica e acabou.
Então, os princípios que me norteiam estão na doutrina social da igreja e ponto final. Não preciso inventar princípios, não preciso de invencionices, porque ser católica me basta, ponto. Agora, o que eu queria fazer menção ao livro do Michael Voss, o Militante, é que ele fala sobre exatamente isso. Ele diz que muito pior do que, por exemplo, aqueles que lutam contra a igreja, porque a gente já sabe, os inimigos da fé, nós conhecemos. Nós sabemos muito bem das suas artimanhas. Nós conhecemos as estratagemas dos inimigos da fé. Aqueles que estão do outro lado, nós conhecemos. Agora, e aqueles que estão dentro da igreja e que são mornos, hein? Esses são muito mais danosos, são muito piores, porque deles a gente não sabe exatamente o que esperar. E da mesma maneira que esses casos, nós temos aí parlamentares que são eleitos com a bandeira pró-vida, mas nós percebemos que o pró-vida para eles não é uma causa, mas sim uma bandeira política eleitoreira. Então, nós temos que expurgar, vou usar essa palavra, expurgar da vida pública as pessoas que não honram os votos que vocês deram para elas. Se algum dia eu decepcioná-los, vocês, e eu faço questão que vocês façam isso mesmo, vocês, por favor, me arranquem de lá. Se algum dia eu desonrar nosso Senhor Jesus Cristo, ou se eu trabalhar, fizer algo que realmente desagradar ou desonrar nosso Senhor Jesus Cristo, que nosso Senhor me arranque de lá. E que eu seja humilhada de todas as maneiras possíveis. Eu peço isso de verdade. Sabe? Sem demagogia nenhuma. Por quê? Porque nós temos que saber a quem nós servimos. Eu não sirvo ao dinheiro, eu não sirvo a mim mesma. Eu sirvo justamente a um Deus. Eu tenho um projeto que, na verdade, é muito mais do que um projeto. É uma causa porque eu luto. Uma causa pela qual eu luto. E essa causa é, sim, pela restauração da cristandade, resgate do reinato social de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma causa que é pela vida, pela família, por todos esses valores morais que de fato fundaram a nossa nação. E nosso Brasil, que é a terra de Santa Cruz. Então isso é uma coisa que tem que ficar claro como a água para qualquer um. E aqueles que desonram os votos que vocês depositaram, através da confiança que vocês deram, porque o voto é uma arma, por favor, que vocês cobrem esses parlamentares, que vocês cobrem, que vocês tirem mesmo satisfação, porque nós devemos dar satisfação do que fazemos. Porque senão, se eu não quisesse satisfação, eu não precisaria ser eleita para um cargo desse nível, desse porte. Não precisaria, né? Ainda mais, por exemplo, para deputada federal. Se eu não quisesse essa satisfação, é melhor nem concorrer às eleições, né, minha gente? Melhor voltar para casa. Às vezes até tenho vontade de voltar para casa, mas não por isso. Porque eu faço questão de prestar contas. Porque às vezes rola um certo cansaço e um certo desânimo. Mas com a graça de Deus, nosso Senhor é o nosso combustível, né? Claro que é. A nossa fé tem que nos alimentar. Nós temos que buscar uma fé, não é daqueles mimizentos, não. Tem que buscar fé dos santos e mártires. Essa fé que tem que ser, de fato, nosso combustível. Essa fé que tem que nos ajudar mesmo na batalha. Essa fé que vai realmente nos fortalecer, nos alimentar, para que a gente possa trabalhar e batalhar mesmo em prol desses valores que nós tanto falamos. Então, minha gente, o demônio está aí, buscando a quem devorar. E agora, tem muitos que caem em tentação, por quê? Por um simples fato de que não colocam Deus no lugar devido, no lugar de destaque, e acabam servindo aos seus próprios interesses. Acabam se sucumbindo às tentações, porque não, de repente, ou se apartam da Eucaristia, se apartam dos sacramentos, e os sacramentos são esses meios de santificação, né? É o sinal visível da realidade invisível. Então, não esqueçamos disso, e a igreja é o caminho. A igreja nos ensina, a igreja nos instrui. Por isso que eu falei do munus de ensinar que a igreja tem. Isso passa pelo clero, claro, pela hierarquia da igreja. E nós, leigos, aprendendo com a hierarquia da igreja e mais, conhecendo a história da igreja, a história dos santos e mártires, nós temos aí força e vitalidade, vigor para caminhar e combater o bom combate da fé, como nós estamos tentando fazer. Não por mérito nosso, minha gente, porque nós, sinceramente, nós não somos nada. E o dia que nós acharmos que somos alguma coisa, duvide, gente, duvide. Porque o dia que acharmos, significa que a soberba tomou conta do nosso coração, porque nós não somos nada. Eu, por exemplo, quem é Cris da fila do pão? Continuo sem ser ninguém. Não é porque eu sou deputada que, nossa, grande coisa, né? Sou deputada, tenho uma responsabilidade ainda maior, justamente de representar os interesses do povo brasileiro, em sua maioria, notadamente os católicos, porque, de fato, sou católica e não vou trair a minha religião, não vou trair a quem eu sou, a minha essência, por absolutamente nada. Eu não negocio princípios e valores. Mas, hoje, no cargo de deputada, eu tenho uma responsabilidade grande
Primeiro, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que me confiou essa missão. Depois, com todos vocês. Então, realmente, eu preciso honrar essa missão. Honrar através do meu serviço. Honrar a Deus através do meu serviço. Cris, você tinha comentado que a fé é o combustível, né? E realmente, e a gente tem que... E hoje os católicos eles têm que parar e olhar um pouquinho, porque se há uma coisa que a gente vê quando a pessoa realmente está buscando a santidade, buscando a fé, viver os sacramentos, é o combustível da fé. E a fé move. Então, quando a fé move, você vai ver que realmente está acontecendo algo, porque realmente você está encontrando o Espírito de Cristo, né? E muitas vezes inconscientemente. E aí você começa a aderir a movimentos, né? A movimentos de combate a favor do catolicismo. Aquela virilidade cristã que sempre existiu no passado, né? Da defesa, apologia da fé. E aí a gente vai ver que, secundariamente, nesse sentido, o homem ele nasceu para ser político. E aqui a gente não está falando de ser político partidário, como hoje tem direita, esquerda, mas estamos falando de ser político católico, aquele que vai defender os valores, aquele que vai se aderir a movimentos, por exemplo, pró-vida, a movimentos de fazer guerra cultural dentro da sociedade, a movimentos, por exemplo, a formação judiciária, vai virar advogado para poder atuar por uma causa católica, vai virar professor para ser professor e, de fato, restaurar a fé católica, a verdadeira educação dentro de um colégio. E a gente tem que começar a pensar como católico e englobar tudo isso, né? Então, cada um tem a sua vocação, cada um gosta de um tipo de ação, de uma atividade, mas todo católico, ele, de certa forma, ele tem que mover-se e fazer essa atividade política em prol ao reinado social de Cristo. Exatamente. Uma coisa importante até é frisar que a gente às vezes vê hoje muitos católicos falar assim, eu sou a favor do reinado de Cristo, mas para mim não tem problema o Estado ser laico. Pô, não entendeu nada. Assim? Se a gente vai entender o reinado social de Cristo, é absoluto, é em todo sentido, é indivíduo, é sociedade, é estrutura de Estado, então é o visível e o invisível também, né? A sociedade como se organiza, né? E as pessoas esquecem desse detalhe, né? É bom até você comentar um pouquinho sobre isso, né? Tu que já tem uma passagem mais experiente nessa questão da movimentação política, né? Que a questão de virar político partidário é só uma consequência, né? Para começar, eu diria até que é um antagonismo enorme o católico defender o Estado laico. E explico por quê. Porque nós que somos católicos, né, eu diria até o cristão, mas eu vou falar agora para nós católicos, me baseando estritamente aqui, por exemplo, na Bula Una Santa do Papa Bonifácio VIII. Ali, ele coloca no final, praticamente, tá? Como se fosse, eu considero ali, acredito, né? Porque ele falou guardando os quatro, digamos, as quatro questões vaticanas. Então, ali nós temos o dogma da infalibilidade, né? Papal, porque ele falou para todo o orbe católico de forma direta, clara, objetiva, né? E de fato falou matéria de fé e moral. Então, ele falou com todas as letras que Cristo deveria governar todas as instâncias. Então, nós temos o poder espiritual, que deve estar acima do poder temporal. Isso é óbvio. Por quê? Porque o poder temporal em si mesmo, ele pode sucumbir, ele pode ser falho. Precisa do poder espiritual justamente para se sobrepor ao poder temporal. Então, o poder temporal, ele precisa estar submisso ao poder espiritual. E o Estado católico, ele vai na contramão disso. Porque diz que, primeiro, que todas as religiões são boas. Na verdade, que, veja, uma coisa é respeitar. Isso, ninguém está dizendo diferente, tá? Ninguém está dizendo diferente de que devemos respeitar. Agora, eu posso respeitar querendo converter, não vou mentir, tá? Agora, sobre o Estado laico na sua essência, hoje, o que nós temos no Brasil? Um Estado laico? Não, nós não temos um Estado laico no Brasil. Um Estado laico que supostamente o
Brasil não deveria ter, pela lógica do Estado laico, uma religião oficial e deveria respeitar, supostamente, todas as religiões. Nós não temos um Estado laico no Brasil. Nós temos um Estado que é anticristão. Por quê? Porque todas as religiões são consideradas boas, passíveis de respeito, menos o cristianismo. O cristianismo, praticamente, é tido como, né, uma religião que deve ser eliminada. Tanto que a gente percebe, com todas as letras, que todas as pessoas podem manifestar o seu culto. Agora, quando um cristão se levanta, minha gente, esse cristão deve ser eliminado. Todos têm direito a falar à vontade, a ter liberdade de culto à vontade. Mas o cristão não pode. O cristão tem que voltar para as catacumbas. O cristão tem que parar, né, de pregar, de falar, né, porque, infelizmente, nós percebemos aí essa situação alarmante que querem eliminar o cristianismo. E sim, é fruto do ecumenismo. Porque o que é ecumenismo? Seria um diálogo não é interreligioso, é um diálogo entre religiões cristãs. Só que, mesmo o diálogo entre religiões cristãs, deveriam sim prezar a verdade, como o Papa Emérito Bento XVI já falava. Né? Tem que ser na verdade, e sim com um verdadeiro sentimento ali pela conversão. E eu duvido que, por exemplo, se nós sentarmos diante de alguém que ame verdadeiramente sua religião, que eu duvido que essa pessoa não vai fazer proselitismo. Eu duvido. Porque, como São José Maria Escrivá fala, o proselitismo ele advém ali do zelo. Nós amamos tanto aquilo que nós somos, a religião que nós temos, que sim, nós vamos querer essa religião para outra pessoa. Por quê? Porque nós temos zelo, ardor. É como se diz, exatamente Josué, salvo engano, né? O zelo por tua casa me consome. É mais ou menos isso. Então, meus amigos, o Estado laico é uma farsa. Não existe no Brasil. O que nós temos no Brasil é um Estado irreligioso, um Estado ateu. Eu vou contar um episódio que vocês vão se lembrar. Foi ontem ou foi anteontem? Eu estou meio por fora de tempo, mas enfim, acho que foi ontem. Lá em Santa Catarina, simplesmente um cidadão chegou para impedir, para turbar a ordem e para turbar a liberdade de culto da Santa Missa. O padre estava celebrando a Santa Missa e chegou um policial, eu acho, né? Enfim, acho que era um policial, enfim, algum agente aí do governo, para impedir o padre de celebrar a missa, em nome do Covid, em nome da Covid-19, etc. Gente, a liberdade de culto está sendo impedida. Não só a liberdade de ir e vir, que eu já acho um absurdo, um disparate, né? Porque isso é até inconstitucional, porque na Constituição Federal diz que a única situação que poderia gerar, entre aspas, um certo impedimento seria justamente o estado de sítio. E a gente está no estado de sítio? A gente está no estado de exceção, né? Numa ditadura, praticamente. Os governadores estão sentando no lugar como se fossem ditadores mesmo, com decretos, com resoluções, querendo impedir... não estou falando aglomerações, gente, inoportunas. Estou falando o seguinte, Santa Missa, os cultos. Então, os governadores estão impedindo a liberdade de culto. Isso é o cúmulo do absurdo. Né? E tem tudo a ver, né, com o Estado laico, porque o Estado laico aqui, como a gente está falando, que a gente sabe que o Brasil é um Estado que prima por eliminar, eu diria, o cristianismo, para que os cristãos voltem para as catacumbas. É isso que deseja o Estado laico, que é baseado num relativismo religioso enorme. E sim, que buscam o ecumenismo, só que o ecumenismo que não preza a verdade, que não preza a conversão. Pelo contrário, preza o sincretismo. Então, daqui a pouco tudo é bom, tudo é bonito. Enfim, né? É uma crítica que eu faço, e nós, enquanto católicos, eu acho que nós temos sim que encarar, né, o que é verdadeiramente Estado laico, porque muitas pessoas se confundem. E se nós olharmos a realidade, qual é a maior evidência que nós temos? Os nossos olhos, minha gente. Os nossos olhos. Quando a gente olha para a realidade, nós percebemos como que os cristãos estão sendo calados. Com a criminalização da homofobia, isso ficou muito evidente. Querem simplesmente que a gente retorne para as catacumbas. Querem que a gente fique numa mordaça. Querem calar os cristãos. Todos podem falar, menos a gente. A questão do Porto dos Fundos. Qual é a fé mais achincalhada ali? É a fé cristã, notadamente o catolicismo, porque pegam a figura de Nossa Senhora e colocam de forma vexatória. E quando a gente vai entrar na justiça contra esse achincalhe, contra o sentimento religioso, o que acontece? A gente perde.
para vocês perceberem, né? O Estado é laico. O Estado é irreligioso, é ateu. Tem colocado Cristo, tem expulso Cristo dos lugares públicos. Essa é a verdade. Sabe? A ideia é que eles querem expulsar Cristo dos espaços públicos. Inclusive agora querem tirar os crucifixos, né? Por meio do ativismo judicial, novamente, né? Exatamente. O ativismo judicial só, eu diria que ajuda nessas pautas, né, anticristãs. Porque implanta a cultura da morte, é o meio pelo qual a cultura da morte se utiliza para impor essas pautas que são diabólicas, porque atentam contra o direito natural. Quando eu falo pautas diabólicas, veja, minha gente, é muito fácil para a gente defender. Por quê? Porque a gente defende o óbvio. Sabe por quê? Vamos lá. Quando a gente fala de aborto, o aborto é o quê? Um assassinato. Alguém tem dúvidas que o aborto é assassinato? Não. Por quê? Porque se a vida começa na concepção por uma evidência científica, a qualquer tempo que se tirar a vida daquele bebezinho, é o quê? É um assassinato. É um homicídio. E ele não pode se defender. Então, é uma questão, não é nem de bioética, é de direito natural. Estou falando de direito natural. Então, o aborto é um atentado ao direito natural, direito à vida. Nós temos ali, por exemplo, ideologia de gênero. É um atentado contra o quê? Contra a família, que também é fruto do direito natural. Outra questão é legalização das drogas. Quem defende a legalização das drogas? Outro absurdo, né? O que prima, né, a questão das drogas? É um atentado à saúde e à vida da pessoa. Também é contra o direito natural. Questão digamos, casamento de pessoas do mesmo sexo. Você está sendo fundamentalista. Não estou sendo fundamentalista. Estou sendo fundamentada na verdade. Fundamentada no direito natural. Simples. Por quê? Procriação, casamento, na verdade, essa instituição que é sagrada, não é uma reprodução de laboratório, não é uma criação do poder constituinte. Família foi criada por Deus, não foi criada por um homem. Não foi fruto do imaginário humano, não. Família foi criada por Deus. Então, a procriação, enfim, a família em si é direito natural, minha gente. Então, qualquer coisa que atentar contra isso é o quê? Realmente, nós sabemos que são afrontas diretas à lei moral natural. Simples assim. Então, minha gente, é claro como a água. A gente vê bem claro, né, que todas as ações que hoje se toma, né, a nível de governo nessas pautas sempre são anticristãs, né? Muito difícil você ver algo que seja cristão, né? Inclusive, outro ponto que foi até, acho que é bom lembrar, foi aquela questão da homofobia, né, que hoje censurou praticamente até os religiosos a se posicionar, a falarem da fé, verdadeiramente da fé, porque se você vai falar em público, você corre o risco de receber um processo, né? Inclusive, antigamente a gente via alguns sacerdotes falar disso, hoje eles já evitam de falar justamente pelo fato de levar um processo. Mas nós, enquanto cristãos, vamos ter que começar, de alguma maneira, começar a falar sobre isso novamente, né? Porque está tentando contra a nossa fé, está censurando a nossa fé, de fato, né? Então, exato. A criminalização da homofobia foi um grande absurdo, né? A DO 26, que foi julgada procedente, e ali, enfim, houve a criminalização da homofobia. Primeiro que foi criação de crime sem lei. Então, foi um atentado contra a Constituição Federal. Em dois princípios básicos, né? Princípio da reserva legal e princípio da anterioridade à lei penal. Então, eu até me pergunto, né? Imagina só eu sou advogada, né? Vamos lá, imagina só se um dia, sei lá, eu for dar aula de direito constitucional para um estudante de direito. O que eu vou falar? Como é que eu vou expor? Como é que eu vou defender o indefensável, minha gente? Impossível, né? Enfim, então, tudo fruto do ativismo judicial e sim que quer implantar esses pacotes de Satanás aí. Por isso que às vezes eu até comento um pouco dessa questão da militância política, porque de fato os católicos precisam criar uma pressão para que se criem leis, né, que dê esse respaldo para que o ativismo judicial não supra os direitos dos cidadãos como está acontecendo hoje, né, principalmente dos cristãos, né? Sim, exatamente. Exatamente isso. Então, Cris, a princípio eu acho que a ideia nossa era tocar um pouco nesse sentido hoje, eu só queria levantar mais um pouco a nossa live, está quase terminando, em 1 hora cai a live, né? O Instagram só tem esse período, e nós teríamos que continuar.
Mas uma coisa que eu queria tratar é, assim, o Brasil tem um acordo, faz parte do acordo de São José de Costa Rica, né? Isso. Que, inclusive, defende veemente a vida desde a concepção, né? Acontecendo um caso, por exemplo, desses ativismos judiciais no Brasil, isso não está indo contra esse tratado? E o que pode ser feito para que, de fato, uma ação dessa do judiciário possa ser revertida por causa de um acordo, um tratado internacional como esse? Veja, isso já aconteceu outras vezes, até mais do que o tratado internacional do qual o Brasil é signatário, né? Que é justamente o Pacto São José da Costa Rica. Também tem o Estatuto dos Deficientes, né? O Estatuto Internacional, o Tratado Internacional que trata dos deficientes, também ali tem matéria de que a vida começa a concepção. Então, realmente, uma violação de tratado internacional. Agora, vamos lá. Quem é que vai ser acionada para isso? A ONU? Entendeu? Quem vai ser o ente por fora que vai ser acionado? Que supostamente encabeçariam esses tratados, entendeu o problema? Então, a gente teria dois graves problemas aí. O primeiro que alguém, sei lá, acusando o Brasil, denunciando o Brasil numa corte interamericana da vida, ou então, sei lá, não importa, né? No tribunal penal, que não importa. Fato é o seguinte, a gente vai cair nas mãos justamente daqueles que são os promotores da cultura da morte, dos agentes para a cultura da morte. Então, a gente fica entre a cruz e o punhal. Entendeu? A gente fica numa situação quase que sem saída mesmo. Por isso que é aquilo. Vai cair a live, daí a gente retorna, tá bom? Tá ok. Enfim, então a gente fica entre a cruz e o